onde poucos ousam chegar, elas e eles estão lá. Onde o abandono insiste em ficar, elas e eles também chegam lá. Onde o invisível busca um olhar, elas e eles olham, tocam, cuidam, sempre ao seu lado e ao lado de quem você ama. Não é aventura, generosidade, nem heroísmo. É um desejo genuíno de cuidar do outro. Porque cuidar de gente é vocação. E cuidar do planeta é compromisso. Medicina de família e comunidade é assim. É o resgate de nossa essência. É cuidado individual, familiar, comunitário. É o reaprender a olhar, perceber que tudo está interligado. Que a complexidade é parte do saber entender, mas a simplicidade está na essência do agir. Agir. Seres humanos cuidando de seres humanos com humanidade. Gente que faz da própria vida instrumento de mudança social. Que encara a incerteza com coragem e faz do medo combustível para seguir transformando. É assim que vamos nos construindo. É assim que vamos construindo o mundo à nossa volta, fazendo do hoje a esperança de um novo amanhã. Como ser destaque no desenvolvimento de soluções para a educação médica e a prática clínica no país, e tornar o ensino cada vez mais qualificado e assertivo para os alunos. A Tecnocimbra acredita em seu papel na inovação aliada ao conhecimento e tecnologias na construção de ferramentas essenciais para o desenvolvimento da educação no Brasil. Por isso dispomos de serviços personalizados para capacitação de professores, assessoria para visitas do MEC e projetos personalizados para laboratórios. Entre em contato conosco para conhecer nossos serviços e produtos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
onde poucos ousam chegar, elas e eles estão lá. Onde o abandono insiste em ficar, elas e eles também chegam lá. Onde o invisível busca um olhar, elas e eles olham, tocam, cuidam, sempre ao seu lado e ao lado de quem você ama. Não é aventura, generosidade, nem heroísmo. É um desejo genuíno de cuidar do outro. Porque cuidar de gente é vocação. E cuidar do planeta é compromisso. Medicina de família e comunidade é assim. É o resgate de nossa essência. É cuidado individual, familiar, comunitário. É o reaprender a olhar, perceber que tudo está interligado. Que a complexidade é parte do saber entender, mas a simplicidade está na essência do agir. Agir, seres humanos cuidando de seres humanos com humanidade. Gente que faz da própria vida instrumento de mudança social, que encara a incerteza com coragem e faz do medo combustível para seguir transformando. É assim que vamos nos construindo. É assim que vamos construindo o mundo à nossa volta, fazendo do hoje a esperança de um novo amanhã. Como ser destaque no desenvolvimento de soluções para a educação médica e a prática clínica no país, e tornar o ensino cada vez mais qualificado e assertivo para os alunos. A Tecnocimbra acredita em seu papel na inovação aliada ao conhecimento e tecnologias na construção de ferramentas essenciais para o desenvolvimento da educação no Brasil. Por isso dispomos de serviços personalizados para capacitação de professores, assessoria para visitas do MEC e projetos personalizados para laboratórios. Entre em contato conosco para conhecer nossos serviços e produtos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
onde poucos ousam chegar, elas e eles estão lá. Onde o abandono insiste em ficar, elas e eles também chegam lá. Onde o invisível busca um olhar, elas e eles olham, tocam, cuidam, sempre ao seu lado e ao lado de quem você ama. Não é aventura, generosidade, nem heroísmo. É um desejo genuíno de cuidar do outro. Porque cuidar de gente é vocação. E cuidar do planeta é compromisso. Medicina de família e comunidade é assim. É o resgate de nossa essência. É cuidado individual, familiar, comunitário. É o reaprender a olhar, perceber que tudo está interligado. Que a complexidade é parte do saber entender, mas a simplicidade está na essência do agir. Agir. Seres humanos cuidando de seres humanos com humanidade. Gente que faz da própria vida instrumento de mudança social. Que encara a incerteza com coragem e faz do medo combustível para seguir transformando. É assim que vamos nos construindo. É assim que vamos construindo o mundo à nossa volta, fazendo do hoje a esperança de um novo amanhã. Como ser destaque no desenvolvimento de soluções para a educação médica e a prática clínica no país. E tornar o ensino cada vez mais qualificado e assertivo para os alunos. A Tecnocimbra acredita em seu papel na inovação aliada ao conhecimento e tecnologias na construção de ferramentas essenciais para o desenvolvimento da educação no Brasil. Por isso dispomos de serviços personalizados para capacitação de professores, assessoria para visitas do MEC e projetos personalizados para laboratórios. Entre em contato conosco para conhecer nossos serviços e produtos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou? 59º COBEM, Educação Médica Transformadora, revisitando o passado, vivendo o presente e esperançando o futuro. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu eu e as suas circunstâncias. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Boa tarde. Vamos iniciar mais uma super atividade, agora numa mesa redonda, sobre a construção e implementação das matrizes de competência para a residência médica, os desafios e as perspectivas. Estamos aqui com a professora Viviane Perterle, do Conselho Nacional de Residência Médica, estamos com o professor Aristide Palhares, com a visão do docente, e do André Abreu, a visão do aluno, no caso um residente da Medicina de Família e Comunidade. Então, vamos começar com... Eu me chamo professor José Diniz, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e vamos conversar com a professora Viviane Perterle. Ela é médica reumatologista,
Ela tem mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, docente da Escola Superior de Saúde e atualmente é a secretária executiva do nosso Conselho Nacional de Residência Médica. Professora Viviane, obrigado pela presença. Muito obrigada, doutor Diniz. Cumprimentando os meus colegas aqui hoje, doutor Aristides, o doutor André, que também é conselheiro da Comissão Nacional de Residência Médica, né, na cadeira da ABEM. Então, é um prazer muito grande poder compartilhar com os senhores hoje aqui um pouquinho desse assunto que atualmente dentro da Comissão Nacional é o que tem demandado esforços, né, coletivos e envolvimento de todas as sociedades, de todos os conselhos, gestores, para que a gente possa chegar num denominador comum aí sobre o que é competência, né, para a formação. Doutor Diniz, se eu puder já fazer a apresentação, professor, só fazer o comando. Não sei se os meus colegas vão se apresentar agora. Agora é você, Viviane. Pode pôr a apresentação da professora? Pronto. Eu fiz, né, para nortear um pouquinho a nossa conversa aqui, eu fiz uma apresentação de slides bem breve, justamente para a gente ter uma visualização e um norte sobre a temática que hoje a gente vai abordar, né? Eu pretendo trazer alguma conceituação em termos, além da parte pedagógica, que também vai ser um prazer enorme, a gente conversou isso previamente, ouvir também um pouquinho o lado da sociedade, ouvir também um pouquinho o lado do residente nesse processo de construção. Eu vou trazer a parte normativa também desse processo, em que está fundamentado essa questão das competências, por que... Oi? Ah, sim, mil desculpas. Vou fazer já o compartilhamento agora. É um esquenta, né? Toda mesa redonda no início a gente faz esse esquenta mesmo. Vamos lá, então. Todos conseguem ver? Eu vou colocar no modo tela cheia. Agora sim, estamos vendo, mas não está em tela cheia. Ela às vezes dá uma estabilidadezinha inicial, mas é só mais um slidezinho, pronto. Acho que agora estabilizou, vou colocar a tela cheia e vou minimizar a tela ao lado e a gente pode... Ok. No ar, ok? Perfeito, ótimo. Perfeito, o tempo bem curtinho, vou tentar minimizar aqui, em breve, quando aparecer o formato e a gente já continua. Então, qual era o objetivo justamente, né? Primeiro, contextualizar o que é a Comissão Nacional de Residência Médica, esse colegiado, junto ao Executivo do Ministério da Educação, que tem a possibilidade de poder regular o processo de formação e pós-graduação em residência médica no Brasil. Então, é um conselho muito rico, um conselho diversificado, formado por gestores, formado pelas entidades médicas, com a participação dos médicos residentes. Na verdade, agora nós fizemos, né, do nosso último decreto, agora em setembro, tem 10 anos da publicação do decreto 7562, que faz a regulação dessa comissão, e em agosto foram 40 anos da Lei 6932 de 81, que é essa lei que fala sobre a residência médica no Brasil. E eu contextualizo a lei e o decreto, ambos, porque um determina, né, a certificação das especialidades médicas, então qual é o objetivo desse modelo de formação pós-graduação no Brasil, que pretende qualificar profissionais, especialistas em determinadas áreas do conhecimento, e com regramentos estabelecidos, com orientações, com um custeio, com um financiamento de tempo para essa formação, mas com a finalidade sempre, com o norte sempre, de especialistas de acordo com o perfil epidemiológico da nossa população, ou seja, que atendam às necessidades do nosso Sistema Único de Saúde, né? Então, como falamos da lei, que regulamenta a questão do médico residente, todo o processo, né, de direitos, a questão agora também do decreto que regulamenta as funções da Comissão Nacional de Residência Médica. Então, esse alinhamento é feito através dessa legislação que nós temos. Vou voltar aqui só um instante, acho que eu passei demais. Bom, não estou conseguindo minimizar minha tela, eu vou tentar colocá-la bem no cantinho, tudo bem?
até eu conseguir aparecer aqui minimização. Para nós está bem aqui, estamos vendo bem. Está tudo bem? Então tá. A questão é o seguinte, quando a gente pergunta, né, tanto da lei quanto do decreto, quando fala sobre o quantitativo, as necessidades do Sistema Único de Saúde, essa é uma pergunta que a gente também tem que se fazer. O que seria, né, o que seriam essas necessidades do Sistema Único de Saúde? A gente está falando de quantitativo de profissionais por cada localidade. Nós estamos falando, né, a gente viu agora na Covid as diversas curvas epidemiológicas, as diferentes respostas dos sistemas de saúde nas diferentes localidades. Então, é disso que nós estamos falando, essas necessidades em saúde, e a epidemiologia atual de doenças agudas, nós estamos falando de doenças crônicas não transmissíveis, nós estamos falando nessa epidemia, né, de patologias relacionadas aos transtornos, né, psiquiátricos que hoje vivemos, somado com as outras comorbidades. Então, o que nós estamos falando quando o decreto ou a lei direciona para regulação de especialistas de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde? Nós temos na literatura, algumas pesquisas, algumas informações, semelhante a essa que foi elaborada pelo programa Cidades Sustentáveis. Então, nós vemos aqui, estamos falando de necessidades em saúde, então nós temos que falar de renda, nós temos que falar de habitação, nós temos que falar de infraestrutura, né, de qualidade de vida dessa população. Nós estamos falando de doenças, igual a gente falando, de doenças agudas, então qual é a prevalência, qual a incidência dessas doenças, então é naquelas localidades que precisa ser regulado esse processo. Nós estamos falando de desigualdades, das mais diversas formas, então são essas necessidades, então é em cima disso que devemos pautar a regulação das residências, e aí digamos assim, um eixo que consegue contemplar todos esses questionamentos, ou todas essas variáveis em saúde, que se dispõe, né, na nossa população, independente também de ser o Sistema Único de Saúde, ou seu sistema suplementar, como o nome já diz, que faz essa rede, né, de auxílio ao nosso Sistema Único, o elo que uniria todas essas variáveis seriam as competências. O que é necessário para que esse profissional ele possa, em suas habilidades, em suas atitudes, em seu saber fazer, desempenhar o papel de atenção à saúde, de cuidado com o outro, de cura, em relação aos diversos cenários que são postos hoje nesse enorme Brasil. Então, nesse contexto, nós podemos falar em competências, né, na área de saúde, principalmente no nosso caso, na medicina. É uma temática recorrente. Claro que o conceito não é tão novo assim, mas demora um tempinho para que a comunidade toda se aproprie da questão conceitual. Então, o que seria competência? Seria a questão de uma meta, de um objetivo, de um cumprimento, né, de um resultado esperado, e o reconhecimento que essas competências, para serem adquiridas, elas necessitam também de serem executadas ou serem trabalhadas em cenários de prática. Então, como fazer esse trabalho de competências baseado na diversidade de cenários, como nós conversamos agora há pouco, né? E o que seriam também competências esperadas? Será que essas competências, elas são fixas ou dependem também do momento em que nós nos encontramos politicamente, a questão social, onde está inserido, onde vai ser prestada aquela atenção à saúde, e por aí vai, né? Dentro desse conceito pedagógico, eu estou bem problematizando realmente, porque como a gente conversa muito com a Denise dentro do conselho, dentro da Comissão Nacional de Residência Médica, o COBEM ele se torna um espaço muito favorável, que a gente pode realmente ter essa liberdade de fala, essa liberdade de discutir, né, e de se apresentar um pouco mais para a comunidade acadêmica, para a sociedade em geral, levantando outros pontos para além também dos pontos de regramentos
como eles precisam ser conduzidos dentro do executivo. Então, o conceito pedagógico de competências, né, não vou abordar muito essa parte, acredito que o professor Aristides também vai trazer um pouco dessa contribuição, seriam isso, né, os conhecimentos, habilidades, atitudes, no caso, expressados numa tradução de valores, né, necessários a um desempenho eficiente e efetivo das atividades requeridas no contexto de trabalho. Então, como usar toda essa comunicação, o raciocínio clínico, as emoções, como que a gente aplica isso dentro da nossa prática profissional, qualificando tanto a execução do conteúdo técnico para aquela determinada, né, para a condução daquele caso e daquelas situações, bem como o olhar em relação, né, ao contexto que está inserido a comunidade, os sistemas de saúde, de modo geral, que influenciam também nesse processo de formação. Então, conhecimento, ele é limitado, digamos assim, no conceito, né, na questão conceitual, ao conjunto de saberes teóricos que podem ser aplicados. Então, quando a gente fala de conceitos, saberes teóricos, não é só a questão apenas, né, cognição, né? A gente fala da cognição, conhecimento, conceitos teóricos, mas isso é aplicado na prática de modo geral. A habilidade já é a destreza, digamos, como que executa aquele componente. Claro que tem formações cirúrgicas, por exemplo, que vão necessitar de um predomínio maior ou outro de outra determinada, né? De um ou outro componente do conceito de competências. E a atitude é o elo que liga todas elas, independente das habilidades mais clínicas, habilidades mais práticas, na execução de determinados procedimentos, a atitude, ela integra todo esse saber médico, a essência em si da medicina, né? Então, seria isso, conhecimentos, habilidades e atitudes, entre o saber teórico, o saber fazer, a execução desse saber, né? E as atitudes, a postura, como isso vai ser conduzido. Na área da saúde, então, a gente sabe que esse profissional, além de todas essas competências, né, isso se alicerça justamente nessa participação crítica, nessa participação ativa, multidimensional desse conceito, e dentro disso que se organizam, que se procurou organizar os currículos baseados em competências, para definir, né, a partir de um verbo de execução, os resultados que se esperam e possam ser adquiridos para esse processo. Numa pirâmide, digamos, da taxonomia de Bloom, né, que foi usado como referencial para uma formalização das matrizes dentro das 55 especialidades, as 59 áreas de atuação, num conceito de formação, de aquisição de competências baseado no aprendizado anterior. Então, as competências elas seriam adquiridas, trabalhadas, refletidas, feedback, avaliadas, trabalhadas, né? Todo dentro desses conceitos. Então, qual é entre o R1 e o R5, né, nos mais diversos áreas de atuação, qual seria o mais adequado, qual seria, digamos assim, a ação mais adequada a ser selecionada para que ele possa, naquele momento, contemplar todo esse conhecimento para aquele aprendizado, né? Vou passar rapidamente. Então, o currículo organizado por competências, então, após a definição pelas sociedades em si, do que se espera que um profissional naquela determinada área, ele alcance como competência entre o que a gente já conversou, né? Toda a questão teórica, todo o conhecimento, toda a literatura, eu acho que eu encontrei a palavra que estava me faltando, todo aquele conceito, né, da ciência, toda aquela habilidade que ele tem que desenvolver e toda aquela postura, todo o seu executar mesmo de todas essas ações, isso que seriam, né, definidos e depois elaborados na forma de uma matriz curricular. Como que seriam essa matriz curricular baseado nesses componentes?
Então, a matriz de competências, hoje, ela esbarra um pouquinho na questão conceitual ainda que nós temos, que é a questão por tempo. Então, esse é um processo contínuo, igual também nós já conversamos. As matrizes, elas não são estanque, elas são decididas, definidas, discutidas, elaboradas, né, compartilhadas e, posteriormente, aprovadas pelos pares, de acordo com situações, de acordo com a aquisição também de novas tecnologias para o exercício profissional, de acordo com novas pesquisas, de acordo com novos conhecimentos. Então, ela vai ficar numa constante mudança de reavaliação, não é um documento único para ser publicado e aquilo ser, né, ficar lá de uma maneira estanque. Não, ela tem que ser reavaliada constantemente. Inclusive, os processos agora de legislação também têm que caminhar com esse novo processo curricular, como avaliação, como a questão da execução do tempo também para a formação. Tem um breve histórico, eu vou passar isso, vou transportar aqui no Brasil. Os cursos de graduação, desde 2014, já estão estabelecidos em competências. Então, a pós-graduação, residência médica, e por isso talvez também esse momento de discussão, pois os egressos dos cursos de medicina, nos quais, né, foram implantados as matrizes de competências, eles estão agora entrando na residência médica, estão recentemente, então trazem também esse aprendizado para o docente que faz o processo formativo, também traz esse questionamento para a organização da gestão do programa entre supervisão, coordenação de residência médica, e também tensiona a Comissão Nacional a sempre estar com esse olhar e trabalhando de modo que não se torne uma determinação hierárquica, né, de um polo, de um conselho para a ponta, mas muito pelo contrário, que venha, né, esse movimento, ele vem da ponta até esse conselho, nesse processo de diálogo permanente. Em termos de legislação, aonde está fundamentada essa organização das matrizes de competências pela Comissão Nacional? Através do Decreto 8516, de 2015, que regulamentou a formação do Cadastro Nacional de Especialistas do Conselho Federal de Medicina, né, e que dispõe também, esse é o que instituiu o Programa Mais Médicos, e que definiu no artigo 15 a Comissão Nacional de Residência Médica definir a matriz de competência para a formação de especialistas na área, né, de residência médica. Dentro desse, desculpa, eu falei de novo, fiz um errinho, é do Conselho Federal de Medicina mesmo, que definiu também a Comissão Mista de Especialidades. Essa comissão mista, ela é formada por um representante da Associação Médica Brasileira, que congrega as especialidades médicas do Conselho Federal de Medicina, e os 2 representantes da Comissão Nacional, um do Ministério da Saúde, um do Ministério da Educação, não necessariamente o secretário executivo, mas a comissão em si que define a partir de todo o diálogo também que a Comissão Nacional faz junto com esses atores, através de suas representações. Então, é só uma apresentação, então, do decreto em si, que criou a Comissão Mista de Especialidades, os seus componentes, e esse diálogo também permanente com a comissão mista, para que as matrizes elas tenham esse alinhamento, principalmente na questão do tempo de formação, né? Se a gente está entrando num conceito de formação por competências, a questão de mais tempo para formar, outra questão que nós também temos que problematizar, a questão do custo, a questão de cenários. Então, esse é um conceito muito atual. Esse é o histórico apenas legislativo, vou fazer referência aos slides do professor Fernando Fidelis, Serem Alagoas, que participa do GT de matriz de competência, justamente com a professora Penha Zago, dentro da Comissão Nacional de Residência Médica. Aqui o histórico de reconhecimento das especialidades pela própria Comissão Nacional, então várias resoluções que vêm se atualizando com o tempo em relação a essas definições. A portaria, a resolução 221 de 2018, que é hoje que nós temos como referência de base em relação às especialidades médicas e às áreas de atuação definidas
Comissão Mista de Especialidade e que define também o tempo, mas a Comissão Nacional, ela dialoga com as sociedades permanentemente, então a avaliação dos programas, às vezes, igual agora, recentemente tivemos a mudança da matriz e do tempo de formação da medicina intensiva, da cirurgia geral, da eletrofisiologia, da medicina esportiva e por aí vai. Esse diálogo com as sociedades, através do modelo de formação do especialista, ele pode ser construído por essa via educacional até a Comissão Mista de Especialidades, para que a Comissão Mista também ela tenha um olhar não só em relação à prática profissional, mas em relação também ao processo de formação. E esse alinhamento ele tem se tornado muito próximo e trazendo muitos frutos para esse modelo de formação. Então, pronto, já estou encerrando. A Comissão Nacional nós temos desde 2017, onde foram formadas as primeiras câmaras técnicas, temáticas, para discutir as matrizes de competência. Atualmente, né, nós temos já 54 matrizes aprovadas relacionadas às especialidades e 33 matrizes em relação às áreas de atuação. Pretendemos até o final do ano que todas as matrizes, tanto de especialidades quanto áreas de atuação, sejam apresentadas dentro da Comissão Nacional através das extensivas reuniões extraordinárias que têm sido feitas dentro da comissão. Eu faço uma referência enorme a todas as instâncias auxiliares da Comissão Nacional, as comissões estaduais, as câmaras técnicas e aos conselheiros que têm se desdobrado em relação a acolher, através de plenárias extraordinárias, justamente acolher os colegas que têm elaborado as matrizes de competência para suas áreas. Essas matrizes vão definir depois o processo de autorização de programas de residência médica dentro da Comissão Nacional, e essa é uma resolução onde aproxima bastante também a Comissão Nacional de Residência Médica, o processo avaliativo da Comissão Nacional, através dos seus avaliadores e através do olhar pedagógico, mas também com o olhar técnico. Então, essa aproximação com as sociedades de especialidade, ela se faz extremamente necessária. Encerro aqui, mostrando, né, as competências que são esperadas. A pandemia realmente ela veio descortinar vários processos de formação, e vários déficits e problemas e necessidades de ajustes. E esses espaços que são construídos permanentemente como forma de diálogo, nós temos que aproveitar. Nós temos que aproveitar essa oportunidade de podermos ter a liberdade de discutir, né, e construir coletivamente as melhores soluções, melhores propostas para a nossa saúde no Brasil. Então, encerro por aqui a minha apresentação. Obrigado. Excelente apresentação, professora Viviane Pertelli. Já temos algumas perguntas, viu? Mas vamos primeiro passar para Aristides. Professor Aristides Palhares. Ele é cirurgião plástico, trabalha com a residência médica, ele é professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e atualmente ocupa o cargo de diretor da Regional ABEM, São Paulo. Professor Aristides. Boa tarde a todos, boa tarde, Denise. Eu queria, no seu nome, agradecer a comissão organizadora do Congresso pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para mostrar um pouquinho a visão do professor, a visão de quem está na ponta, né, sobre a questão das matrizes de competência, sobre a questão da formação dos nossos residentes. E vendo o tema da nossa mesa e o tema desse COBEM, que convida a revisitar o passado, vivenciar o presente e esperançar o futuro, eu comecei a pensar como é que era a competência no tempo que eu era residente. O que era exigido de competência para um residente de cirurgia. E eu fui percebendo que, naquela época, competência era basicamente chegar cedo, sair tarde e ter as respostas. Resposta para quê? Resposta para todas as perguntas, para as perguntas dos internos, para as perguntas dos R+, do corpo docente, para as perguntas que viessem da família, dos pacientes. Tinha que ter respostas. Isso era competência no tempo que eu era residente. Já faz um tempinho. E mais, quase dava para medir a competência, principalmente do ponto de vista dos R+, pelo tempo que se levava para fechar uma parede. Sou cirurgião, né?
fechar a parede era uma tarefa do R1. Quanto menos tempo eu levasse, melhor residente eu era. Se eu levasse muito tempo, o meu R+ não ia querer operar comigo. E tem mais, viu? Pouco importava se a minha parede estava bem fechada ou mal fechada. O importante é que ela estivesse fechada. A qualidade do trabalho que eu tinha desenvolvido nem era levada muito em conta. E ainda, profissionalismo, postura ética, relacionamento com equipe, com paciente, com familiar, isso realmente poucas vezes era discutido, ou se era discutido, era num contexto em que há um problema e ele precisa ser resolvido. Mas o tempo passou e eu virei preceptor. E como preceptor, a minha visão de competência mudou um pouco, porque para ser competente, né, eu tinha que garantir que o residente chegasse cedo, saísse tarde e que eu fizesse as perguntas. Ou seja, não mudou nada. Eu continuei aplicando o mesmo conceito, os mesmos princípios do tempo que eu era residente. E isso, obviamente, mostrou que alguma coisa estava errada. Eu precisava entender melhor o papel do residente na sua formação e o meu papel enquanto formador, né? Eu precisava entender quais são os mecanismos que permitem que eu aprimore o programa de formação de profissionais dentro da residência médica. Enquanto isso, pelo mundo afora, se discutia a chamada competence-based. Se a gente for usar só esse descritor no PubMed, em 98 a gente tinha 4 artigos. No ano 2000, já temos 44 só com esse descritor e certamente nesse ano nós vamos ultrapassar esse número. Quer dizer que a discussão da competência pelo mundo afora vem crescendo. Enquanto isso, nós aqui no Brasil estávamos consolidando o SUS como cenário de ensino, formando para o SUS e formando no SUS, estávamos construindo matrizes de competências, estávamos sonhando, desejando implantar um ensino por competência. Ainda como uma pergunta, porque a gente precisa entender um pouquinho melhor como é que é esse ensino por competência. E quem é que fez esse trabalho? Como a doutora Viviane nos mostrou, os principais atores foram a Comissão Nacional e a AMB através das sociedades de especialidades. Só que, falando como quem está na ponta, como quem está no serviço, esse foi um trabalho realizado por experts. Os programas não foram ouvidos nesse processo. Isso fez com que a gente tivesse uma situação em que, lá na ponta, quem está formando o residente não tem uma consciência do trabalho que está sendo feito. Mas foi um progresso. Nós tínhamos um perfil do egresso, um perfil do nosso residente, e um perfil daquilo que ele deveria construir a cada ano da sua residência. Essa imagem, que pertence a um dos cursos de formação de preceptores que eu tive o prazer de participar, exemplifica exatamente isso. Quais são as características que a gente deseja? Isso é um progresso, e isso a gente não pode perder. Isso a matriz nos trouxe. Mas qual foi o impacto dessa matriz nos programas? Como é que os programas receberam? A minha impressão é que foi uma explosão silenciosa. Quase como essa imagem que eu coloquei aqui, que a gente vê uma imagem muito bonita, que a gente sabe que tem muita energia envolvida nesse processo, mas que a falta do som nos faz perder um pouco da dramaticidade da cena. Então, é importante que a gente busque entender essa dramaticidade de outras formas. Tudo que a gente poderia ter feito, todo o aprimoramento que a gente poderia ter tido na residência, através de alterações do programa, através de alterações dos métodos de avaliação, através do aprimoramento do resultado na formação dos residentes, parece que não foi atingido neste momento. E eu poderia exemplificar isso lembrando de um encontro que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica promoveu em março de 2020. Era uma reunião anual do DESC. O DESC é a Diretoria de Ensino e Serviços Credenciados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nós reunimos nesse evento 44 regentes ou preceptores. Regentes é o nome que a sociedade dá para o responsável por um serviço de residência médica. Quando nós iniciamos esse evento,
e perguntamos quem conhecia a matriz de competência da cirurgia plástica, quase metade, ou metade dos participantes disseram que já conheciam a matriz. Mas ninguém havia participado da sua elaboração. E o interessante é que, ao final do evento, nós concluímos que, de forma geral, os regentes ou preceptores presentes expressaram o desejo de conhecer melhor a matriz de competência. E mais, de entender como ela poderia ser aplicada na sua prática de formação nos programas de residência médica. Veja, apesar de metade dos presentes disserem que já conheciam, a nossa primeira conclusão foi que precisamos conhecer melhor. E mais, precisamos saber aplicar essa matriz. E ficou claro que não se tinha uma ideia do que era isso. Vou exemplificar a intensidade dessa necessidade de um conhecimento mais aprofundado da matriz. Ao final do evento, nós perguntamos o que é que eu conheci no dia de hoje. E olhem essa nuvem de palavras, como fica claro que a palavra matriz e competência aparecem muito maior do que qualquer outra expressão que tenha sido usado para definir o que é que eu conheci nesse dia de discussão. Isso faz com que a gente entenda que é preciso tornar a matriz de competência útil, que é preciso tornar a matriz conhecida e aplicada nos programas de residência médica. Nós não vamos fazer isso sem uma capacitação dos nossos preceptores. É muito importante que cada preceptor entenda o seu papel na formação, entenda os passos que se esperam que o residente desenvolva ao longo do processo e entenda como ele deve facilitar o residente dentro desse processo de aprendizado. E é importante também ouvir os residentes, como nós teremos a oportunidade de ouvir o André daqui a pouco. Porque, no mínimo, existe um estresse só em se saber que vai haver uma mudança no programa. Que eu vou ser ensinado, avaliado por um processo que envolve competência. Então, é muito importante que se parta desses princípios para que a gente consiga uma melhor qualidade. E já pensando um pouquinho no futuro, já pensando no que vem pela frente, nós temos matrizes de competência, não vamos perder aquilo que nós já ganhamos, ótimo, mas é preciso dar um bom uso para elas. É preciso aplicá-las no Brasil inteiro, e esse é um grande desafio, porque o Brasil é muito grande, é muito diferente, os recursos são muito diferentes, e nós precisamos entender esses recursos para aplicar, para utilizá-los com qualidade, respeitando, então, as nossas peculiaridades e compartilhando esses recursos. É claro que eu posso fazer isso isoladamente. Se o meu programa de residência médica não é capaz de formar o meu residente numa área fundamental, digamos no atendimento ao queimado, eu posso procurar um outro serviço que tenha expertise nessa área e fazer um acordo com ele para o meu residente passar lá. Isso feito isoladamente tem uma força. Mas se isso for feito organicamente, com a participação da SEREM, da Comissão Nacional de Residência Médica, num esforço que faz regionalmente essas coisas se consolidarem, isso será muito melhor. Ainda falando sobre dar um bom uso para as matrizes, como é que nós vamos capacitar, preparar os nossos preceptores? Quem são esses preceptores que precisam ser preparados? É bom lembrar que na Sociedade de Cirurgia Plástica, boa parte deles tem mais de 15 anos de experiência em preceptoria. Isso faz com que eles estejam muito seguros daquilo que eles já vêm fazendo há 15 anos e vão ter muita dificuldade em entender a necessidade de mudar os seus métodos, a necessidade de implantar novas ideias. Então, nós precisamos de um processo de formação que seja muito eficiente. E aí entra o papel das sociedades. Elas precisam estar envolvidas na capacitação dos seus preceptores. Elas precisam dar oportunidades dentro dos seus eventos, dentro dos seus congressos, para que a questão educação, a questão formação de residentes, seja discutida com profundidade e seja alcançada de acordo com aqueles objetivos que nós temos traçados. E uma pergunta que nem tem tanto a ver com a pandemia, mas tem a ver com a extensão do país, com a necessidade de implantar a qualificação de preceptores pelo Brasil afora, será que é possível fazer tudo pelo método virtual?
Será que nós conseguimos formar preceptores com qualidade usando ferramentas remotas? Eu acho que as ferramentas remotas serão indispensáveis, mas talvez fazer tudo pela via remota não seja a melhor opção. Mas é um assunto que precisamos discutir com muita seriedade. Ainda sobre a percepção dos preceptores, sobre o preparo dos preceptores, o desenvolvimento dos preceptores. Eles precisam entender o significado das matrizes. Muitos preceptores colocam a competência de que as matrizes falam no alto da montanha. Na verdade, essa é a posição do expert, essa é a posição do profissional que não só tem a formação, teve o desenvolvimento das habilidades, das atitudes, mas tem a experiência que ele desenvolveu ao longo da vida. A competência que as matrizes apontam coloca o nosso local de término da residência ao pé da montanha. A residência aparelha o residente com as competências necessárias para que ele ataque a montanha, para que ele viva a sua vida profissional com as qualidades que fazem um bom profissional, para que lá, ao longo de alguns anos, ele seja um expert. É preciso entender a importância que a avaliação formativa tem na formação dos residentes. E aqui eu me lembro de grupos de discussão da especialidade, onde vira e mexe surgem casos de residentes que têm algum problema no desenvolvimento da sua atividade profissional. Geralmente, esse problema não é técnico. Geralmente, esse problema é relacionado a uma postura ético-profissional. E a resposta que eu ouço dos meus colegas nesses grupos tem muito a ver com vamos apertar as avaliações, vamos tornar mais difícil a conseguir um título, quando o que nós iríamos estar discutindo é como é que nós vamos tornar os nossos residentes mais éticos, como é que o nosso programa vai mostrar a necessidade de desenvolver competências éticas. Então, nós precisamos entender a necessidade de avaliar todos os aspectos da competência como um processo avaliativo e entender a potencialidade do feedback para corrigir rumos, para resgatar aqueles que necessitam de um aprimoramento em determinadas áreas e para aprimorar a formação dos nossos residentes. Esperançando no futuro ainda, eu espero que nós consigamos implantar residências por competências. Espero que, para a pergunta quem quer formação por competências, nós ouçamos a resposta que todos, a Comissão Nacional, a Sociedade de Especialidade, os programas de residências, os próprios residentes, que todos estejam envolvidos na formação por competência, por entender que essa é a forma de garantir que em todo o país tenhamos profissionais capazes de exercer plenamente a sua especialidade. Mas é preciso perguntar se nós vamos ter um processo de implantação. Porque hoje eu vejo, em alguns locais, a tentativa de se implantar uma residência por competência. Recentemente, no congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, dentro do Fórum de Educação, houve uma mesa em que se discutiu as atividades profissionais confiáveis. E nessa mesa, o professor Eduardo Nacur Silva apresentou a experiência do seu hospital em Minas Gerais, onde eles iniciaram o uso de competências na formação do residente de cirurgia geral. Ele certamente mostrou que houve um grande prejuízo com a pandemia, mas ele já mostrou uma experiência nesse sentido. Mas será que cada serviço terá que desenvolver o seu modelo? Será que não é possível, coordenados pela Sociedade de Especialidade, orientados pela Comissão Nacional de Residência Médica, será que nós não podemos ter um processo de implantação em que nós tenhamos matrizes semelhantes para o Brasil inteiro? Será que os atores desse processo não teriam que ser obrigatoriamente a Comissão Nacional, a Sociedade Especializada e os programas de residência médica? Uma outra questão que eu gostaria de enfocar é a necessidade de uma avaliação no que eu chamei aqui de tempo zero. Nós temos no Brasil o graduando, que passa por um processo seletivo e entra numa residência que frequentemente é um pré-requisito para uma especialidade. Muitos dizem, mas ele já passou no exame de residência médica, ele está avaliado,
Então, nós não precisaríamos desse tempo zero de avaliação. Mas eu estou me referindo a uma avaliação de tempo zero quanto às competências deste profissional. Talvez tivesse que ser uma avaliação que durasse 1 ou 2 semanas e que me apontasse quais são os pontos fortes que esse meu residente trouxe da graduação. Quais são os pontos que ele precisa recuperar já nesse início de residência médica? Qual o melhor plano de ação para que ele recupere? Então, esta ideia de uma avaliação de competência no tempo zero precisaria ser levado para o processo de implantação das residências médicas por competência. Ainda acho importante que nós tenhamos uma discussão profunda de como valorizar as competências relacionadas com comportamento e valores éticos profissionais que estão nas matrizes e que frequentemente não são conduzidas com a necessária ênfase durante o processo de formação. Essa é uma questão que precisamos enfrentar para que lá na frente não temos que discutir a conduta dos nossos profissionais. Por fim, entra a questão da avaliação de uma residência por competência médica. Certamente isso é tarefa daqueles que farão a implantação, e existem marcos legais que precisam ser respeitados, mas eu acho que seria importante propor que essa avaliação fosse fortemente orientadora da qualidade dos processos, que ela mostrasse caminhos para o aprimoramento da residência médica e que ela pudesse expressar como a residência está naquele momento e o que ela pode fazer para melhorar no futuro. Uma ação talvez fosse a implantação de testes do progresso para as especialidades, feitas a nível nacional. É verdade que essa seria uma avaliação mais do ponto de vista cognitivo, mas ela já serve para dar uma ideia de como os programas estão em termos de qualidade e poderia ser utilizada para entender a realidade do programa e não para classificar, para ranquear, para fazer coisas que não serviriam para aprimorar a qualidade dos serviços individualmente. Por fim, eu acho que a gente tem que celebrar aquilo que nós já construímos, e as matrizes de competência são uma semente muito importante, que nós precisamos carregar para os nossos programas de residência médica, através de uma adequada capacitação dos nossos preceptores, através de uma implantação de uma avaliação formativa e processual e através do ensino por competência. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui debatendo com vocês e fico à disposição para outras perguntas. Muito bom, Aristides. A professora Lia Silveira comentou aqui no chat, né, que não perde o que conquistou. Que bom que você falou isso, né? Bem, ela chama você de Aristide Freiriano. Então vamos ouvir agora o aluno, né, já médico, residente, futuro professor André Abreu. Por favor, professor André. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Aluno, professor Diniz, eu gosto de ser aluno. Sinto muito orgulho de estar nesse lugar, sendo na residência ou na graduação. Acho que, como o professor apresentou, eu sou médico residente de medicina de família aqui no Rio. Esse ano eu estou no conselho diretor da BEM. Agradecer, claro, sempre por participar desse espaço, professora Viviane, professor Aristides, professor Diniz. E acho que é importante a gente sempre saber do lugar que o outro fala, né? Eu me formei aqui no Rio, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo da minha formação, eu sempre estive próximo aí do movimento estudantil, da DENEM, envolvido com essa questão de debate de saúde, educação. E desde meu primeiro ano de graduação, lá em 2013, eu fui para o COBEM, todos os COBENs de lá para cá, apesar de ser novo ainda nessa história de COBEM, tenho acompanhado a BEM esses últimos tempos. Mas, sobretudo, o meu lugar de falar é o lugar do residente, né, da pessoa que está sendo formada nesse momento. E acho que mais do que resposta ou grandes proposições mirabolantes, eu quero trazer dúvida, reflexão, inquietação para o nosso espaço. Eu estou nesse lugar da angústia do residente, né? A angústia de quem está sendo formado, e que também tem angústia por mudança, por melhora, mas de maneira nenhuma sem perder esse passado que a gente avançou. Eu acho que tanto a professora Viviane como o professor Aristides trouxeram que a gente teve avanço, a gente não pode ignorar esse avanço.
legislativo, pedagógico, é lento, mais lento do que eu, residente, gostaria? Claro, mas avanço. E a gente tem que partir disso, porque se a gente não defende os nossos avanços, daqui a pouco a gente está lá atrás de novo. Como ponto de partida para a mesa, queria que a gente olhasse um pouquinho para o tema, né, que traz um dos pressupostos que eu queria debater aqui com vocês. Quando o tema traz para a gente da construção e implementação das matrizes, ele está situando a gente, né? Ele está situando num lugar de construção, que está em curso, e sempre vai estar, acho que a professora Viviane traz isso. Isso não é parado, estanque, isso é contínuo. Mas ele também fala sobre uma implementação que ainda não se efetivou. E mais ainda, né, ele traz um desafio para a gente, que é quais os desafios que estão postos e qual o nosso horizonte? O que a gente tem de perspectiva? E a professora Viviane trouxe na apresentação dela, acho legal, esse processo de construção. Um processo que, de alguma maneira, tem envolvido as especialidades a se movimentar para desenhar o que elas compreendem ser as competências mínimas necessárias para o desenvolvimento de um residente. E acho que a professora Viviane também trouxe um pouco na sua apresentação que esse processo não se deu em 10 minutos, né? Ao longo de um importante período de tempo. Foi algum tempo, desde que a primeira matriz foi enviada e publicada até as últimas, que publicaram, sei lá, semana passada, retrasada, nas últimas reuniões da Comissão Nacional. Isso faz com que a gente olhe para esse processo com responsabilidade, a gente tem em mente que a gente está falando de um nível de heterogeneidade importante entre as especialidades. E partindo dessa premissa da heterogeneidade, até por entender que existem especialidades com níveis diferentes de avanço nessa questão, eu queria que a gente iniciasse fazendo uma discussão da opção por matrizes de competência em si. Não tenho dúvida que hoje a gente reconhece as matrizes de competência como uma possibilidade interessantíssima para a organização do conteúdo. O professor Aristides, inclusive, mostra aí no gráfico como isso avançou. Não só conteúdo, né, como organização, inclusive, de habilidades e atitudes que precisam ser desenvolvidas por uma pessoa que está em formação. Mas o que a gente observa, muitas vezes, na organização dessas matrizes pelas especialidades, é a sensação de uma falta de norte, como um documento indutor claro, mas mais do que um documento, na verdade. Porque o documento é uma coisa mais estanque, né? Você lê, obedece ou não. Um norte indutor de discussão, uma discussão qualificada, para que elas não se transformem exclusivamente numa lista de cheques, né? Que a gente vai lá ticando e dizendo você foi, nisso você foi. E as matrizes foram tomando, assim, eu já percorri algumas delas, da minha especialidade e de algumas outras, mas elas foram tomando proporções muito diferentes. A matriz da minha especialidade tem 340 itens. Existem outras matrizes que são um pouco menores, existem modelos de organização dessas matrizes para cada especialidade que é diferente. E, para mim, isso mostrou um pouquinho que existe uma segunda heterogeneidade aqui, que é a heterogeneidade com que as especialidades dominam as questões relacionadas à construção de modelos pedagógicos. Eu não posso dizer, por exemplo, que a Sociedade de Medicina de Família ou a Sociedade de Cirurgia Plástica estão no mesmo grau, nível de desenvolvimento da capacidade de organização pedagógica do que outras especialidades. Acho que cada uma está no seu momento, no seu espaço, no seu envolvimento. A gente até, quem acompanhou o congresso, a gente teve uma mesa sobre avaliação de residência, que está até gravado na plataforma, que falou um pouquinho sobre isso. Não tem como falar da avaliação sem tocar um pouco no conteúdo das matrizes, né? Mas aproveitar que eu estou... E aqui vou aproveitar para fazer um parêntese com vocês, que eu não sei se é uma impressão minha, mas é bem pessoal, mas que eu queria dividir. Quando eu saí da graduação, eu fui para a residência e, por algum motivo, eu achava que a relação ainda mais intensa da residência com a prática clínica e, sem dúvida, a maior autonomia que a gente tem na residência, permitiria que a gente tivesse uma compreensão melhor, mais organizada, inclusive uma produção acadêmica maior
sobre a formação na residência, estruturação pedagógica, avaliação, enfim, esse arcabouço teórico, metodológico de formação e qualificação de especialista. Acho que foi uma ingenuidade minha, porque quando eu me deparei com a residência, eu vi que a gente ainda estava ali devagar, com processos de ensino bastante empiristas na prática, né? Com pouco desenvolvimento clínico, inclusive quando a gente compara com a graduação. Mas, enfim, isso foi só um parêntese, até para que a gente ir situando de maneira mais macro onde a gente está, né? E voltando aqui para a questão das matrizes em si, o que eu me pergunto é, a gente avançou em algum nível na construção delas, isso é muito bom. Mas quais os nossos próximos passos, né? O que a gente faz com essas matrizes agora? Porque as construções das matrizes para residência por parte das sociedades de especialidade se fizeram muitas vezes no modelo que eu considero o inverso do que a gente teria para mais adequado, para a gente ter avanço. Acho que o professor Aristide traz isso na fala dele. Muitas sociedades, e aqui eu não tenho nenhuma capacidade para criar grandes generalizações, porque a gente também não sistematiza e avalia isso, essas sociedades construíram suas matrizes internamente, com pouco diálogo com a realidade dos programas. A gente precisa se perguntar todo dia o quão próximo as sociedades de especialidades estão dos programas de residência como um todo no Brasil, e o quanto elas conseguiram incorporar na discussão das matrizes a complexidade de estar num país tão diverso, grande territorialmente, epidemiologicamente tão variado, com recursos tecnológicos distribuídos de maneira variada e com cenários de práticas organizados de maneira variada. Acho que a professora Viviane traz isso na fala dela também. Por vezes, as matrizes não vão dar conta disso. Por isso, uma vez as matrizes construídas, quais as políticas de indução que a gente já criou ou que a gente deveria ter criado para que elas passassem a ser discutidas a nível dos programas, né? E aí eu acho que eu faço uma outra distinção, que é a diferença das matrizes e dos currículos dos programas. E aí, para mim, vem várias outras questões. Se nas nossas escolas, na graduação, a gente valoriza que existe um perfil de egresso para aquela graduação, um currículo para aquela graduação, a construção de modelos de avaliação que direcionem para esse perfil de egresso, como andam as nossas residências nesse sentido? Nossas residências construíram seus perfis de egresso no Brasil? Seus currículos estão organizados, publicados, disponibilizados para os residentes no início do curso? Elas constroem avaliações longitudinais, acompanham, formativas? Porque quando eu converso com os meus colegas de outras especialidades, a gente sempre mantém um vínculo com os nossos colegas de turma, a gente vê isso muito pouco avançado. E isso mostra para a gente que as matrizes não pode ser um monte de lista de competência disponível lá no site da CNRM para uma consulta. A gente precisa de política forte de indução. Indução da discussão delas pelos programas de residência. Indução para que elas sejam um horizonte de discussão para a construção de currículos locais, mas que também leve em conta a formação para o que a nossa sociedade precisa, para que a gente não pegue essas matrizes de maneira mecânica e acha que a gente tem que incorporar aquele quadradinho no dia a dia do residente. Até porque o currículo do médico de família no Rio de Janeiro, por exemplo, não vai ser de jeito nenhum o mesmo currículo do médico de família de Manaus. Competências mínimas serão semelhantes, com certeza. Os dois têm que saber tratar tuberculose. Mas talvez a malária, o meu colega de Manaus vá tratar muito melhor, identificar muito melhor que eu, que estou aqui no Rio de Janeiro, que nunca vi um caso de malária e nunca vou ver. A mesmo vale para todas as especialidades, para o infectologista, para o cirurgião plástico. E eu acho que é nesse sentido que a gente precisa começar a debater nacionalmente, mas com a devida capilaridade regional, porque senão a gente fica preso nacionalmente nas nossas sociedades, na CNRM, ou o que quer que órgão seja, política de implementação das matrizes. Os programas de residência eles precisam começar a ter, na sua visão, de maneira muito mais homogênea no país, que eles possuem uma responsabilidade pedagógica sobre a formação do residente. Que a gente precisa de currículo formal, de processo de avaliação longitudinal que sejam aplicados.
E aqui eu não estou dizendo de maneira nenhuma que não existe uma normatização mínima sobre isso, a gente sabe que existe. Apenas refletindo aqui com vocês, para que a gente pense quantos programas, de fato, a gente conhece que consegue se organizar assim. E quantas vezes a gente não ouve, mas meu programa é ótimo, sempre formou, vocês formaram no meu programa, são ótimos especialistas, por que eu vou mudar? Isso é frescura que estão inventando. Mas não é possível que, com todo esse avanço que a gente tem na discussão da educação pelo trabalho, na formação de especialista, a gente continue fazendo formação de maneira empirista. Sem dúvida, e aí eu não quero de maneira nenhuma que vocês entendam que eu estou descredibilizando a formação que eu tenho hoje. Esse lugar do residente no cuidado e com autonomia, sob orientação, ele já é essencial, ele forma muito. Mas se a gente pode fazer isso com mais recursos pedagógicos, de maneira mais organizada, planejada, a gente diminui consideravelmente sofrimento, sobrecarga, a gente qualifica mais esse profissional, a gente dimensiona melhor as lacunas, ou garante, no mínimo, um olhar mais cuidadoso para o currículo oculto, na nossa formação. E além de ter potencial de mudar taxas que a gente sabe que são elevadíssimas entre os residentes, como a taxa de adoecimento por sofrimento mental, por questões de saúde mental. Nesse sentido, que eu não posso deixar de falar da pandemia, né, nesse contexto. Acho que a gente continua vivendo ela está impactando os nossos serviços, talvez um pouco menos, e eu não consigo dimensionar, eu consigo falar da minha prática, hoje ela impacta um pouco menos da minha prática do que ela impactou no ano passado, mas eu acredito que a pandemia foi e continua sendo uma preocupação para os preceptores, para os residentes, o impacto que a pandemia tem na nossa formação. Mas aí eu acho que, como residente, eu também quero deixar claro que a alocação dos residentes para ações de combate à pandemia foi e é relevante. A gente é profissional em formação que precisa também se direcionar às necessidades que surgiram, que é muito maior do que o nosso desejo individual. A gente vive num país, num sistema de saúde, e a gente precisa entender isso. Mas vejo que, por outro lado, residentes e preceptores vivem discutindo essa lacuna que ficou na formação. E sempre que eu ouço isso na minha residência, eu pergunto para meus amigos, mas qual lacuna? Aí fica todo mundo, como assim? Qual lacuna? A gente, de fato, consegue mensurar essa lacuna se a gente não organizou qual o aprendizado que o residente precisa desenvolver nos seus 2 ou 3 anos de residência? A gente vai conseguir diminuir essa lacuna se a gente tem dificuldade, inclusive, de pôr no papel quais são elas? Essas lacunas seriam minimizadas se a gente só estendesse a residência? E eu nem vou botar em jogo essa questão da extensão, que isso nem é pauta mais. Quais aprendizados a gente conseguiu desenvolver na pandemia? Para mim, a pandemia fez uma coisa. Ela mostrou que tinha algo lá, em muitos programas, e que a gente não estava vendo. Em muitos programas a gente não planifica, a gente não planeja, a gente não organiza os objetivos de aprendizagem ao longo do tempo. E talvez essa possa ser uma das nossas conquistas da pandemia. Se a pandemia, e aí, óbvio que a pandemia foi terrível, a gente tem mais de 600 mil mortos no nosso país, não estou nem discutindo isso, mas se ela possibilitou que a gente olhasse para os nossos programas e falasse, alguma coisa aqui está esquisita, eu acho que a gente tem um ponto positivo nesse sentido. E caminhando já para tentar fechar e organizar aqui os pensamentos, para a gente seguir para o debate, se sem dúvidas a gente precisa de políticas de indução para que os programas pensem em suas matrizes, seus currículos, a gente precisa também estar organizado enquanto profissional, seja preceptor, residente, coordenador de programa, para pensar como agir localmente. Porque há resistência. E quando eu digo que a resistência não é do preceptor, do coordenador, é do residente também. Tudo que é novo assusta. E se há resistência, como a gente vai se organizar para agir localmente nos nossos programas em parceria? E a gente vai precisar levar essas discussões para os nossos dia a dia. Nós aqui dessa mesa, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que vão nos assistir. E aí eu me pergunto, inclusive, qual o papel da ABEM? Se a gente não precisa pensar
como a ABEM pode ajudar de maneira mais organizada na qualificação das discussões de formação sobre a residência, junto de cada SEREM, por exemplo. Acredito que compreender a nossa ação vai ter que se dar localmente nos nossos programas. E essa mudança não dá para a gente esperar que ela vai partir de maneira monocrática, de cima para baixo, da CNRM falando agora faz assim. Não vai, gente. Isso depende, é bilateral, é dialético, é de cima para baixo, de baixo para cima, para a gente se encontrar ali no meio. E, por último, mais para ficar registrado aqui para a gente levar para o nosso debate, agora que a gente tem as matrizes, a gente também vai precisar de uma normativa de avaliação, de acompanhamento dessas matrizes, da implementação delas. Senão a gente vai voltar para aquele lista de tópicos que vai ficar no site, que é o que a gente não quer. E a gente vai também precisar entender ainda, porque eu acho que é algo muito novo, e trago mais aqui para a gente poder também trazer esse aspecto para o nosso debate, qual vai ser o papel do Plano Nacional de Fortalecimento das Residências, que foi lançado recentemente. Nessa questão toda, que eu vou, assim, nessa questão pedagógica das residências, vou tomar a liberdade de chamar assim, qual vai ser o papel do Plano Nacional? Em relação a toda essa questão de diálogo com as matrizes, formação de preceptores com capacidade crítica em relação ao ensino, avaliação sistemática, formativa, longitudinal do residente e tantas outras coisas que a gente precisa discutir. Enfim, acho que era isso que eu queria contribuir um pouquinho na nossa discussão. Passo de volta para o Silvio para a gente se encontrar depois. Obrigado, André. Eu me peço desculpa que eu esqueci de apresentar você. Né? Você se apresentou. Obrigado por ter consertado e retificado. E estamos cheios de perguntas aqui. Vocês não têm acesso, mas tem já uma do professor Júlio Souza. Ele faz uma pergunta para todos. Tá? Ele pergunta assim, qual o balanço que podemos ter sobre a pedagogia das competências? Quem começa? Começamos? Pode ser, Vivi. Primeiro apresentar, então eu vou falar. Bom, André, fundamental a sua fala, tá? Você conseguiu conciliar realmente um pouquinho da fala de cada um e trazer as problematizações que todos nós, também como educadores, independente das funções que por hora ocupamos, né, na liderança de algum processo, porque também tem isso, o processo ele é modificável também, a depender dos atores nos quais fazem parte dele naquele momento. Nós temos representações, a sociedade ela é formada por representações. Então, há representações que dialogam mais, há representações que dialogam menos, essa é uma realidade. Então, essa uniformização também passa por essa questão. Então, você vê que foi recente essa primeira aproximação entre a Comissão Nacional, digamos, as comissões estaduais, instituições, foremes e as sociedades de especialidades, que às vezes eram mundos paralelos, né, eram julgamentos, olhares que não se encontravam. É um processo, é um aprendizado, a gente está caminhando. E a gente tem que fortalecer sempre essa instituição. Eu já fiz esse comentário em outras oportunidades. Quiçá na graduação nós pudéssemos ter um conselho tão diversificado, com tantos componentes, também para poder, né, gerir esses processos de regulação ou de opinar em relação à construção dos currículos na graduação. Na pós, nós temos essa oportunidade, que é a Comissão Nacional, formada pela ABEM, pelo CFM, todas as entidades médicas e gestoras. Agora, o processo da avaliação dessa iniciativa, né, que é uma iniciativa mundial, que é uma forma de uniformizar, inclusive, a formação educacional no Brasil, aliado com os outros países que já estão em outras etapas desse processo, como bem foi falado da avaliação, e a gente comentou até que recentemente, né, André, na penúltima plenária, a gente colocou a Resolução 2 de 2006 em rediscussão, e necessidade realmente, você vê que o diálogo ali são 27 estados participando, com as suas 27 realidades.
os representantes de conselho. Então, é caloroso, são 2 dias intensos de discussão, né, e que não se esgotam ali, os trabalhos eles continuam. Então, a questão das matrizes, principalmente, ela vem, aí é uma visão pessoal, tá, desse processo, otimizar um processo de formação de pós-graduação que, se for só pautado pela questão de aprendizado por tempo, ou aprendizado por acúmulo de atividade, ele está fadado ao esgotamento. Ele tem um financiamento, ele necessita de cenários. Então, outras estratégias precisam ser discutidas mais em loco, cada vez aproximar mais da ponta mesmo, para que esse processo venha da ponta para o nível central, para que a gente possa conseguir um modelo que amplie e acolha também os egressos da graduação, que agora a disparidade ela vai começar a ficar muito mais nítida. Então, igual a gente comentou, né, recentemente, há 10 anos, nós tínhamos 20 mil médicos residentes cursando os programas. Hoje nós temos quase 50 mil, 10 anos após. Quem financia todo esse processo? E a gente sabe, ainda tem a questão da Bolsa, que é o subfinanciamento, né, para um período tão rico e necessário de aprimoramento. Mas isso, então, vem dentro desse conceito. Então, otimizar as competências, rediscutir sempre as competências, avaliar as competências, dialogar sociedade, instituições formadoras, os programas, os preceptores, com as sociedades, com os regramentos, diálogo permanente. E esse espaço da Comissão Nacional é um espaço que nós, como médicos, devemos, né, cultivar como uma questão de gestão de todo esse processo, além só do executivo e além de tensionamentos, né, de qualquer uma das partes, né. Então, é isso que eu vejo as competências, como uma possibilidade de futuro, realmente, de avaliar, mas necessidade, sim, de cuidado, de reavaliação, de estudo, de pesquisa, como o André falou, sonho realmente que a gente tenha as decisões pautadas em dados, em pesquisas robustas, né, em dados mesmo que a gente colha das nossas práticas. Tá bom? Obrigado, professora Perteri. O Palhar, Aristides. Oi. Denise, olha, eu não sei se a gente consegue fazer um balanço dessa pedagogia das competências nesse momento, né? A gente, quando vai à literatura, vê que lá no começo, no início dos anos 2000, ali tem alguns artigos criticando essa postura de uma formação por competências. Mas eu percebo que, pelo menos naquilo que eu consegui ver na literatura, que o grande problema estava no entendimento do que eram essas competências. As pessoas estavam colocando competências, como eu exemplifiquei naquela fala, como deixar o residente no alto da montanha. Nós não vamos formar um expert nunca. Nós estamos falando de competência para enfrentar a vida real. Então, nós estamos colocando ele na base da montanha, mas aparelhado adequadamente para enfrentar essa montanha que está na frente, a vida profissional, a tarefa do dia a dia. Acho que nós só vamos poder fazer essa avaliação de como é que isso funcionou no Brasil depois que a gente tiver tudo isso. Uma análise dos resultados, uma análise de onde aplicamos, como aplicamos, o que foi positivo numa região, o que foi positivo em outra. Então, nós estamos no processo, como falou a professora Viviane. À medida que nós avançarmos, nós vamos conseguir ter um arsenal para avaliar melhor como essas competências são importantes e como elas se aplicam no nosso país. Vamos lá. Processo. O André? Assim, a gente não tem condição nenhuma nesse espaço de fazer um debate qualificado sobre pedagogia de competências. Isso aqui é um mundo, dava uma mesa, um congresso. Mas, em concordância com o professor Aristides falou, eu acho que todo modelo, gente, vai ter lado bom e vai ter lado ruim. Não há modelo que depois vá para o papel que a gente não olhe e fale, putz, isso aqui não está tão bom. A pedagogia das competências é a solução para a residência médica no Brasil? Não, não é. A gente estaria estreitando muito, a gente estaria diminuindo muito as coisas. Aparecerão de dezenas de contradições e problemas, como alguns a gente já consegue identificar. Mas a gente escolheu um modelo,
A gente estava perdido, a gente não tinha um modelo, a gente não sabia, a gente olhava e falava, pelo tempo, como é que avalia? Não, a gente escolheu. E eu acho que esse é um passo que precisa ser valorizado, porque a gente cria horizonte. Agora a gente segue nesse modelo. Pode ser que daqui a 20 anos, porque eu acho que também esses processos não são avaliados em 1, 2 ou 3 anos, são 10, 15, 20 anos, a gente olha e fala, putz, esse nosso modelo não deu conta de prover o especialista que o Brasil precisa. Vamos iniciar um novo processo de discussão de modelos para residência. Mas acho que agora que a gente escolheu esse modelo, a gente precisa de fato apostar nele, porque senão a gente não colhe produto nenhum, a gente fica numa eterna discussão de modelos e modelos e modelos, e os nossos residentes eles estão sofrendo, eles estão, não só os residentes, né? Porque os preceptores também sofrem nesse processo. Às vezes a gente coloca o residente como, ai, coitado, ele é o aluno. Não, o processo de formação, quando ele não funciona, ele causa sofrimento para os dois. Então, se a gente selecionou um modelo e a gente tem que investir nele e avançar nele para a gente poder avaliar ele com qualidade e cuidado no futuro. Obrigado, André. Visão do estudante sempre boa. Tem uma pergunta aqui que eu vou juntar em duas, né? A Patrícia Mantonari, ela faz uma pergunta que ela fala assim, como a sociedade de especialidades participa desse processo de mudança curricular? Né? E tem a professora Luciana Mota, da geriatria, que ela faz assim, algumas matrizes foram construídas pela sociedade de especialidades, sem discutir com os programas. Como o Conselho Nacional de Residência Médica considera essas matrizes como sendo representante de diferentes programas, já que ela balizará o credenciamento? Isso que você já falou na sua apresentação, não é, Viviane? Mas só para a gente deixar mais claro. Se o professor Aristides quiser falar um pouquinho da visão de como foi construído na cirurgia plástica e do momento também que a cirurgia plástica foi uma das que foram construídas anteriormente, uma das primeiras, né, que foram construídas. Então, professor Aristides. Olá, Aristides. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica optou pelo caminho de ter um grupo de experts que fizessem a matriz de competência. Essa solução foi adequada no momento, como a professora Viviane falou, foi uma das primeiras a serem construídas, e cumpriu um objetivo. Agora, é importante entender que matriz não está congelada no tempo. Ela foi feita, ela foi posta, ela tem um significado, mas ela é um organismo vivo. Ela precisa ser modificada ao longo do tempo. Então, o que se faz hoje, dentro da própria sociedade, e esse evento que nós tivemos lá em 2020 faz parte desse processo, em que nós sentamos, discutimos, apresentamos e damos um passo à frente. Então, surgem propostas de modificação da matriz, surgem propostas de implantação da matriz, se percebe a necessidade de qualificação do preceptor para a aplicação daqueles conceitos, né? Então, é um processo de caminhada. A matriz foi posta, independente da forma com que ela foi construída, ela é um ganho, e nós precisamos partir deste momento para o aperfeiçoamento. Então, não vejo como um problema, eu vejo como um passo dado numa longa caminhada. Obrigado, Aristides. Viviane? Não, era isso, eu corroboro, né, com essa visão, assim, que todos, né, têm essa visão, em vez de um processo de rivalização, né, não, pelo contrário, um processo de entendimento, que é um processo de construção, de aprendizado para todos. Quando nós sairmos das nossas funções, outros vão assumir, quiçá, qual, né, também o grau de competência, o nível de entendimento que essa pessoa para gerir todo o processo. Então, assim, esse alinhamento também temporal, ele se faz, essa transmissão de conteúdos também é necessária. Então, a gente está falando de competências para a formação do residente, as competências do preceptor e as competências da instituição, né? Então, esse conceito em si de competências é mais uma questão mesmo pedagógica do que né, que está atribuído a cada ente no processo formador e o seu papel. E isso, né, como a gente falou, isso muda
A sociedade muda, as pessoas mudam, as necessidades em saúde, elas também mudam, as tecnologias são incorporadas, as exigências e por aí vai, né? Obrigado, professora Viviane. E aí, André, visão do Eu acho que a residente. gente tem que fazer aquela explosão silenciosa do professor Aristides começar a ser ouvida. As tensões dessa explosão é que vão promover a qualidade das nossas matrizes, da nossa competência. Esses programas que não se sentem representados ou que têm uma visão diferente da formação para a especialidade vão ter que voltar e dar esse feedback, voltar para essa especialidade. Não, a gente faz tanto tempo diferente aqui, vamos conversar? Será que é isso mesmo que vocês acreditam? Esse processo é dialógico, ele é contínuo. A gente, brincadeiras à parte, a gente se meteu num caminho sem volta. A gente vai ter que agora estar, e isso é importante, porque a gente planta a sementinha de que a discussão da formação ela vai ter que estar sempre lá, ó. Tempo passa, mas a gente vai ter que estar revendo. Alguém vai ter que estar olhando para... Ih, atualizou, passou o tempo. Antes não tinha isso. Agora a gente... Ih, tem aquela matriz lá que a gente parou de olhar. Tem que olhar. Lá está dizendo outra coisa. A gente plantou uma semente. Isso vai seguir. E que as explosões vão ficando barulhentas, para que os programas se sintam afetados. E não um afeto de prejuízo, mas um afeto de necessidade de mudança, de provocação. Então, acho que é só o começo, gente. Acho que é bom a gente estar discutindo agora que o processo está borbulhando, né? Vem borbulhando. Acho que a professora Viviane traz isso e a gente precisa valorizar o papel que a CNRM tem tido. Assim, são reuniões imensas, cansativas, mais de 20 horas de reunião, muitas vezes, e reunião extra para poder ler, aprovar as matrizes. Isso não é mole. Isso tem tensão, são muitos atores. Se vocês verem aquela rodinha que a professora Viviane mostrou no início da apresentação dela, todos aqueles atores, isso sem tirar as serens, sem tirar as especialidades, isso, conciliar isso para sair um produto, vai sair de diversas formas. E agora o nosso papel é construir melhor esse produto e qualificar ele continuamente. Obrigado, André. É isso mesmo. A Comissão Nacional de Residência Médica é o fórum adequado das mudanças, né? É o nosso espaço, temos que valorizá-lo, né? Um representante desse, né, Diniz, lá dentro da comissão, com toda essa potencialidade, essa contribuição, a gente está muito bem representado. Deixa a professora Denise ouvir só. Ambos. A Denise é a mestre de todas nós. Mas eu concordo que a pandemia fez a gente parar para pensar, né? Temos que replanejar. Essa ideia do tempo zero, adorei. Vou levar para o meu serviço. Eu supervisiono um programa de residência médica, eu estou rindo. Então, é essencial. Assim como o professor Aristides falou, às vezes já vem, né, com a outra formação. A gente precisa ver, mas será que onde que está a competência de médico generalista para daí começar a ser o especialista, né? O que a gente tem que contornar? É uma questão de ocupar os gaps, né, da formação, que vai ter sempre, né? Essa questão do tempo zero que o professor Aristides trouxe, eu ontem estava pensando sobre isso, eu acho que uma autoavaliação nos tempos zeros é muito importante, baseado já nas competências. Olha aqui, isso aqui, disso aqui, o que você acha que você já chegou? Você está no ponto zero, você está no ponto 1, 2, 3, não literalmente assim como uma escadinha, mas você sente a vontade, ou você nesse primeiro momento precisa assistir antes, para desenvolver essa competência, primeiro assistindo, para depois conseguir. Esses tempos zeros precisam, e eu gosto da autoavaliação nos tempos zeros. Sem dúvida, a autoavaliação é fundamental. O que a gente precisa é ter um exercício de autoavaliação, né, André? Que é algo que a gente não está muito acostumado a fazer. E às vezes a gente fica com aquela sensação de que eu preciso me dar nota 10. E, na verdade, você precisa saber onde você está. Você não precisa de uma nota. Você precisa saber qual é que posição você ocupa. Né? Show. Bom, essa autoavaliação, ela precisa ser muito maduro, né? As matrizes eu coloquei no meu manual, então o residente chega em março, dentro do manual está lá as matrizes do otorrino, que é um monte
de texto, mas eu estava orientando um colega, o Bruno Thieme, fazendo uma avaliação de procedimentos, como saber que o residente adquiriu o procedimento, como dar o feedback. E aí falei, ó, chegou as matrizes da otorrino, mas como chegou? Chegou, tá lá, foi publicado. E é bem isso mesmo, né? A sociedade fez um grupo, né? E ela é só o começo. Nós precisamos tomar como nossa também. E a partir daí, cada localmente ir construindo. Muito bom estar aqui com vocês. Aí a gente ainda tem mais 10 minutos, 9, né? 9 minutos. E eu queria... Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais lá no nosso fórum. Ainda é só mais um minuto. Não, ainda mais não. Só a Denise agradecendo, falando que foi muito boa a discussão, o pessoal falando bem, excelente. Colega dizendo que o André é suplente da ABEM no Conselho Nacional de Residência Médica, estamos junto e misturado. Aqueles slides lá do professor Aristides Palhares, né, com o Brasil todo, o gaúcho lá no Rio Grande do Norte. E aqui a professora Denise Erdi, podemos pensar no papel das CEREMs e da ABEM junto às sociedades para promover esse debate de implantação? É uma pergunta. Podemos pensar no papel das CEREMs e da ABEM junto às sociedades para promover esse debate e a implementação? A Cristina pergunta também alguma informação sobre o ENARE EBSE 2022. Então, são essas duas perguntas que a gente tem. Vamos fazer uma rodada? Quer começar, Viviane? Então, vamos lá. Plano Nacional de Residências, ENARE, eu acho que é um outro fórum, né? São questões informativas, questões mais gerenciais de processos, de determinados entes dentro do processo de residência médica, então não vou me ater nessas informações que são publicitadas pelos sites específicos, EBSER, Ministério da Saúde, etc. Em relação às competências, então, que a Denise colocou, né, desse alinhamento das CEREMs, as comissões estaduais de residência médica, digamos assim, dentro da comissão nacional, né, que gerencia esse processo, tem vários braços, né, de trabalho, forças-tarefas, grupos de trabalho, então acho que a gente nunca teve tão ativo no sentido de incluir pessoas, porque o trabalho agora ele aumentou muito, né, a gente saiu de uma zona, né, de conforto, acho que nunca teve, residência nunca foi uma zona de conforto, mas nessa questão, né, nesse gatilho de pensar como executar realmente os programas dentro do cenário de prática, etc., norteado pelas competências, pelo saber fazer. Inclusive, agora tem outros conceitos, atividades práticas confiáveis, então, como é que a gente, né, acompanha tantas atualizações em relação às questões pedagógicas de formação, é um desafio. E a ABEM, ela tem um papel fundamental nisso, nós temos vários colegas trabalham pela ABEM, que publicam, que são referências de estudos e pesquisas dentro dos seus locais de trabalho, né, que norteiam, que são citados, que fazem parte mesmo desse papel estruturante. Então, conseguir, né, alinhar junto com as sociedades é o que se espera daqui para frente. Isso tem melhorado bastante, o diálogo ele ampliou, sim. Às vezes não consegue capilarizar totalmente, é difícil, às vezes é muito grande, né? Muita gente atuando, e a renovação também é constante, principalmente agora, a gente teve um protagonismo enorme dos jovens, né? Novos preceptores, médicos recém-formados que já foram para a linha de frente, então também orientando outros residentes em formação, então é um novo processo. Então, acolher todos esses atores e transmitir esses conteúdos também faz parte do processo. E a Denise colocou isso porque é o caminho, o diálogo entre esses atores, entre a avaliação, entre quem faz a parte do regramento, e precisam ser apoiados também. As comissões estaduais, assim como a Comissão Nacional, elas também precisam ser apoiadas, elas precisam também estar mais próximas, tem todo um processo também que tem que ser trabalhado em relação a isso, né, para incluir cada vez mais. Essa é a linguagem mesmo, todos se sentirem realmente representados dentro da comissão. Eu acho que realmente a CEREMs
teriam que ter um papel nessa implantação num processo de residência médica por competências. E eu acho que a ABEM tem um papel muito importante também, porque as SERENs estão muito vinculadas aos serviços que têm residências credenciadas pelo MEC. Mas as sociedades têm muitos programas de pós-graduação equivalentes à residência médica que são reconhecidos por elas. E esses programas não são necessariamente credenciados pelo MEC. E as sociedades não têm competências pedagógicas para fazer a implantação de programas de residência médica por competência. Então, acho que a ABEM precisa se apresentar como a entidade capaz de qualificar esses preceptores para a aplicação destas ideias de residência médica por competência e para levar isso a todas as sociedades que desejarem fazer a aplicação dessas metodologias. André? Acho que, sendo bem breve, assim, acho que o exemplo está aqui. Acho que o professor Aristides, por exemplo, mostra para a gente, e provavelmente, com a riqueza dos detalhes que ele trouxe, ele participou da construção e desse debate dentro da sociedade dele. E o professor Aristides é diretor de uma regional da ABEM, que vem falando e estudando educação médica há muitos anos. Se a gente consegue abrir essas interfaces entre a ABEM e sociedade, e eu trouxe o exemplo do professor Aristides, mas a gente sabe que em outras sociedades, na Febrasgo, né, etc., tem outras pessoas que foram muito envolvidas com educação médica e que desenvolveram papéis importantes dentro dessas sociedades. Então, a gente tem esse papel, e aí, de agente duplo, de estar na nossa sociedade, de estar na ABEM, de agente triplo, de estar nas SERENs, de ir capilarizando essa discussão. E esse papel é nosso. Acho que cada um de nós se comprometer no fortalecimento das SERENs, na construção de braços pedagógicos dentro dessas SERENs, que precisam ser fortalecidos de diálogo pedagógico, acho que é por aí, o caminho é esse. Show. Bom, eu queria então dar 1 minuto para cada um, para as suas palavras finais, e a gente vai encerrar com um momento de Paulo Freire, Gotas de Cultura. 1 minuto cada um, para suas palavras finais. Aristides, Viviane, Aristides e André. Bom, rapidamente, como o André falou, eu estudaria um congresso só sobre competências, mas já é um espaço muito importante, tem muitas questões, e dizer que o protagonismo de cada um é fundamental, né? O trabalho é muito, então todo mundo se sinta convidado e motivado a contribuir nesse papel de formação, seja em qualquer uma das instâncias, né, que foram aqui citadas. Se tem mais afinidade, se está dentro de um programa com a SERENs, que seja com a SERENs, se tem mais afinidade com a parte educacional, que seja com a BEM, se está dentro da sociedade de especialidades, que seja, ou seja, faz parte de cada um mesmo, cada médico brasileiro que se envolve com o tema, que entende que a medicina, sim, ela precisa ser qualificada, que nós precisamos nos ajudar nesse processo de formação mútua. Então, é um convite mesmo para que todos, né, construam isso, zelem por esse espaço e construam isso. Tá? Obrigada muito pela participação e pela contribuição. Aprendi muito com vocês hoje também, vou levar isso tudo também para os colegas. André, desculpe, Aristides. Muito obrigado, Diniz. Eu queria agradecer a todos na mesa pela oportunidade de estar aqui, conversando com vocês, trocando ideias. Acho que a gente tem muito a fazer. Temos poucas mãos até pelo tamanho do trabalho que está na nossa frente. Então vamos continuar juntos, discutindo, debatendo, avançando nesse processo de aprimoramento das residências médicas pelo Brasil, porque é isso que o país precisa e é isso que nos dá prazer. Então vamos trabalhar nesse sentido. Muito obrigado a todos. Queria só agradecer essa possibilidade de encontro que está aqui. É muito melhor quando a gente se encontra e o nosso coração esquenta, porque a gente está falando a mesma língua. Acho que a gente traz inquietações e caminhos muito próximos, o que mostra que a gente está alinhado para construir essa residência que a gente quer. É muito melhor quando eu ouço a professora Viviane e o professor Aristides falando e me encontro
na fala deles também, as minhas dúvidas e inquietações, porque só assim a gente vai tirar a solução conjunta que a gente está se encontrando. Obrigado, Diniz, professor Aristides, Viviane, pelo esse encontro. Acho que é o encontro que potencializa. Show. Então, 1 minuto de cultura e a gente encerra. Não é normal ele controlar seus horários. Não é normal ele te humilhar. Não é normal ele controlar sua roupa. Não é normal ele te agredir. Não é normal ele não te deixar ter outros amigos. Não é normal viver com medo.